candle de final de movimento, ele é muito próximo ao 2G. Então, ele vai ter sombra para ambos os lados, corpo extremamente pequeno, quanto menor, melhor. Ele tem que ter cor. Um 2G não é descanso nem final de movimento. A cor que vai te auxiliar a definição da execução de ordem. Então, corpo pequeno bem próximo ao 2G, sombra para ambos os lados, significa que tem que ter sombra para cima e sombra para baixo. Sombras proporcionais, significa que as sombras elas devem ser parecidas em tamanho, de preferência que sejam gêmeas espelhadas, como assim, exatamente o mesmo tamanho de sombra, mas não necessita, não é uma regra aí que essa tem que ser seguida a 100%, não. Mas, quanto mais proporcional elas forem, mais segura a ordem. E o tamanho da sombra influencia. No mínimo, 3 vezes sombra o que se tem de corpo. Então, a sombra na parte de cima tem que ter 3 vezes, pelo menos, o que tem de corpinho ali. A sombra na parte de baixo tem que ter 3 vezes sombra, né? Tem que ter tamanho de 3 vezes o tamanho do corpinho. Se tiver 4, 5, 6, 20 vezes, melhor ainda. O mínimo são 3 vezes sombra, o tamanho do corpo. Corpo pequeno, mais próximo a um 2G, acabou. Essa é a constituição de um candle de descanso ou final de movimento. O que vai diferenciar para ser candle de descanso ou final de movimento? Vai diferenciar o candle anterior, né? O candle anterior, então, é o candle à esquerda. Esquerda é esse lado aqui, ó. Então, esse candle aqui vai definir se esse aqui é descanso ou final de movimento. Nesse cenário aqui não tem nada. Simplesmente eu observei o candle para lhe mostrar qual era o candle finalizado, beleza? Lembrem-se, vocês devem estar, por exemplo, olha só que interessante aqui. Primeiro detalhe que vocês devem buscar, que é o macro cenário, zona. Então, vamos pôr aqui, o preço eles têm que estar próximo, dentro ou próximo externo. Como assim próximo externo? Aquele, deu uma leve rompidinha. Não é uma leve rompidinha, apenas o candle, talvez o preço tenha alargado a sua zona, ou a sua zona ela nunca vai ser perfeita, exatamente onde o preço, não, aqui é a máxima, aqui é a... Não, nós temos uma referência. Então, nas proximidades de uma zona. Também, se você falar, aqui é uma proximidade, claro que não, olha o distanciamento. Proximidade é que, sei lá, o intervalo de um candle, ele encosta na zona. Ou ele deu uma rompidinha, mas ele está... Aí é subjetivo, aí vai da sua percepção pessoal, do que é, do que não é. Mas tem um senso lógico nisso na hora, né? Aqui, ó, esse candle aqui que eu tô passando o mouse, ele tá próximo do meu suporte. Tá o caralho, tá longe pra porra. Esse candle aqui também não tá próximo. Agora, esse candle aqui tá próximo. Se fosse aqui na base dessa sombra aqui, tá próximo. Então, isso tem que ser uma parada que você tem que prestar, você tem que... Com o tempo, você vai pegar esse feeling do que para você é próximo do que não é. Mas use um senso lógico aí, né? Uma moral. Tem uma base por trás. Beleza? Então, o mercado não é receita de bolo. Eu vou te ensinar a base e você vai ter que entrar e encontrar aquele cenário ou algo parecido com aquilo. Nem sempre vai ser... e havia uma bolinha amarela em cima da mesa. Não, às vezes vai estar escrito que lá em cima da mesa havia um objeto esférico de cor parecida à gema do ovo. Porra, eu falei com outras palavras que em cima da mesa tem uma bolinha amarela. Só que se você buscar, em cima da mesa tem uma bolinha amarela. Se você não tiver uma interpretação de texto, você vai passar batido. Que em cima da mesa havia um objeto esférico de cor igual e semelhante à gema do ovo. Só que você passou batido porque você não teve a interpretação. Mercado financeiro é a mesma coisa. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V que você vai... Não. É interpretação. Então, vocês têm uma base interpretativa. E a base é essa. Busque uma zona, o próximo é uma zona. Eu sei que é uma zona. Pau no teu cu. Você teve uma semana inteira para ver essa merda. Então, você já tem que saber o que é uma zona. Não sabe o que é uma zona, o problema é teu. Você teve uma semana inteira para aprender isso aqui. Ainda assim não aprendeu? Reforço. Vai para as aulas, vai pegar as aulas gravadas que todos os alunos gravaram. Entendeu o que é uma zona? Sabe o que é uma zona? Identificou a proximidade interna ou externa próxima de uma zona. Perfeito, o preço está próximo da zona. Uma agressão anterior ao candle em questão. Então, o candle em questão, meu filho, é esse daqui, ó.
Então, o candle que nós observamos como descanso ou final de movimento é esse candle aqui. Anterior a ele tem que ter uma agressão. O que é um candle agressivo? É um candle que ele implica, ele mostra e você olha ele e fala, nossa, ele vai romper. Simples. Se você olhar esse candle aqui, ó, esse que eu estou passando o mouse, ele é um candle que você olha e fala, nossa, vai romper a zona? Vamos supor que tivesse uma marcação aqui. Vai romper a zona? Não, não vai. Esse candle aqui, ele implica que vai romper a zona? Não, não vai. Esse candle aqui implica que vai romper a zona? Não vai. Esse candle implica que vai romper a zona? Não vai. Esse candle implica que vai romper a zona? Não, não vai. Agora, esse candle, esse candle, esse candle, esse candle, esse candle, são candles expressivos. São candles que indicam uma determinada força. Ah, e a sombra? Não interessa. Olha o tamanho do corpo. Não é um candle que você opera nele ou por ele. Ele é um princípio de início a uma análise maior. Então, ele em si não importa o tamanho específico, a sombra, não. Ele só tem que ser um candle que você olha e fala, nossa, tá entrando agressão, tá querendo, tá vindo. Pô, tá expressivão esse candle aqui, tem potencial. Também não é receita de bolo. Em cima da mesa tem uma bolinha amarela. Em cima da mesa tem uma bolinha amarela, esse candle aqui, ó. Óbvio que é um candle expressivo. Óbvio que é um candle expressivo. Esses dois candles tem uma bolinha amarela em cima da mesa, esses dois. São candles óbvios, está na cara de qualquer criança e retardado. Isso aqui é um candle de expressão. Agora, esse candle, esse candle, esse candle, são candles do tipo, em cima da mesa há um objeto esférico de cor semelhante à gema do ovo. Aí necessita da sua interpretação de texto. E necessita da sua interpretação gráfica. Porque ele é um candle com expressão, só que ele não é um candle daquele bateu o olho, ele te entrega só pela visão. Não. Você tem que ter essa interpretaçãozinha. Ah, mas tem sombra. Ah, mas negou. Não interessa, você não vai basear nesse candle para operar. Ele é um princípio de uma análise maior. Então, observou que ele é expressivo, acabou. Aí você, então, tem a zona, tem a agressão de expressão. Nesse caso, a agressão está vindo vermelha, então está vindo de cima para baixo. Então, ele está tentando romper o suporte. O final de movimento vai ser exatamente isso. Ele tenta romper o suporte e ele finaliza a agressão, finaliza o movimento. Por isso, chama-se candle de final de movimento, que vai ser naquela mesma constituição explicada recente, agorinha. Candle pequeno, sombra por ambos os lados, sombra proporcional, 3 vezes sombra o que tem de corpo pequenininho próximo ao doji, e temos todas as regras? Não, não temos. Então, se não temos todas as regras, não se pega abertura, se queira não se opera abertura. Quais regras não foram respeitadas? O candle é um pouquinho gordinho e a sombra de cima é, primeiro, desproporcional com a de baixo, e segundo, ela é um pouco menor do que 3 vezes o corpo. Tá, eu não opero de abertura jamais. De abertura, você só pega quando 100% das regras forem respeitadas. Quando 100% das regras que formam aquele padrão operacional forem respeitadas, executa-se uma ordem de abertura. Quando alguma regra for faltada, não for respeitada, não estiver ali presente, ainda assim você bate o olho e lembra-se de que faz parte da família, se você bater o olho nesse cenário, tem zona, tem agressão e tem esse candle. Ele lembra um cenário da família de descanso, no caso, da família de final de movimento. Você não precisa deixar passar essa análise. Você executa ela na retração. Porque você já tem um princípio base, já está sendo formada uma finalização de movimento. Já foi formado um cenário que implica que o mercado vai começar a reverter. Agora você precisa encontrar um ponto de segurança para executar a ordem no meio dessa... Há um objeto esférico em cima da mesa de cor... sei lá, vamos colocar essa garrafinha amarela. De cor semelhante a essa garrafa. Putz, é uma interpretação diferente. Mas ainda faz parte do cenário. Então, se 100% das regras não estão sendo respeitadas, não opera-se abertura. Só que se o cenário ele ainda está próximo e com a base daquilo que necessita, principalmente olhando o candle em questão, não pode desconsiderar o candle. Se fosse um candle sem sombra na parte de cima, acabou, já não tem um candle da família descanso. Esse é o famoso primo feio.
Você olha, lembra o Kendo de descanso ao final de movimento, mas você vê que alguma coisa está errada. Mas ainda assim, além do Kendo ser parecido, próximo, e ter muita semelhança, só que com pequenas coisinhas, ele é mais gordo e tem uma perna mais curta. É tipo um primo gordo manco, né? Pronto, ele não é o primo modelo da família. Todo mundo de olhos azuis, 1,90 m, lindo, maravilhoso. Ou aquela família negra que chega a brilhar, aquelas pessoas lindas de pele negra, com os lábios grandes, né? Pô, aquela família, você olha e diz, nossa, que família linda, tanto de um lado quanto do outro. Aí você tem aquele primo gordo, com uma perna menor que a outra, mas ele ainda tem teu sangue. É o primo feio da família. Nada contra quem é gordo e quem é manco. Só foi um exemplo, tá ligado? Não se ofenda, não. Então, eu me impressiono a cada dia que passa com as minhas analogias. Um dia ainda vou ser processado por essa porra. Então, aquele primo é o primo feio da família, mas ele ainda faz parte da família. Tem que ser amado, tadinho. Você tem que utilizar ele. Você só não pode confiar em pegar ele de abertura. Por quê? Ele não é o primo que vai sair na capa da revista. Então, você não pode pegar a abertura desse Kendo verde. Porém, é um primo que faz parte da família, porque você bate o olho, sombra para os dois lados, corpo pequeno. Porra, legal. Vamos ver o contexto total. Tem agressão anterior, está numa zona. Porra, legal. A base de uma reversão, de uma correção, está feita. Aguardo o quê? Nesse Kendo verde, um pulo de vela em cima, que é a base da retração. A retração não é a qualquer momento, pulou, peguei. Não. Sempre próximo a uma zona, porque tem que bater em alguma taxa. Nesse caso, como ele já nasceu na mínima, eu provavelmente teria que voltar aqui, ó, na base da marcação, para ver o que teria de referência para uma retração com pulo de vela. Se eu ficasse com o gráfico colado, só pegaria aqui na base dessa sombra. Mas se eu voltasse aqui, ó, tem alguns pontos de referência. Tem várias sombrinhas, ó. Tem vários pontos que daria para pegar. E ele pegou exatamente o quê? Nesse pilar aqui, ó. Então, eu poderia voltar aqui na base, ó. Olha onde ele pegou a retração, exatamente nessa simetria desse pilar, pegou nessa consolidaçãozinha. Então, poderia ficar observando isso. Então, eu posso usar a base de um primo feio, a base de um cenário subjetivo para utilizar de análise. Mais forte do que, vou pegar a retração isolada. Só pulou, peguei. Não, pulou, pegou, nem sempre é tão seguro. Não aconselho. Quando você tem uma base de um padrão, por mais que ele seja feio, você não vai pegar a abertura porque ele não te dá essa segurança. Mas você já tem uma base de cenário. Essa base de cenário de reversão ou de rompimento, você aguarda uma retraçãozinha com pulo de vela. Se isso aqui fosse verde, seria um descanso, porque ele está agredindo o suporte, descansou o verde, só muda a cor, coloca verde. Seria o mesmo cenário, você não pegaria a abertura, somente com pulo de vela em cima.